Olá, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de comunicação de marketing. Pessoal, a aula de hoje a gente vai ter dois momentos, tá? Eu vou concluir os slides da aula anterior, que era sobre o que é comunicação de marketing, falando um pouco sobre a propaganda, né? E depois a gente vai ter uma avaliaçãozinha que já está disponível lá no class de vocês. Outra coisa, quem conseguiu terminar a atividade que eu passei na última aula? Eu passei uma atividade para vocês, não passei? Não? Ou eu só falei dos slides com vocês? Eu perguntei aqui, pedi para eles responderem, mas acho que a maioria não entregou a atividade ainda, professor. Tá, eu vou fazer o seguinte, mas eu passei a atividade para eles, né? Da última aula. Tenho quase certeza que eu passei. Sim. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Essa atividade, ela vai ser o complemento da nota de vocês do restante do trimestre. Vai servir até como recuperação, dependendo da nota que vocês ficarem. Então, é de extrema importância que vocês consigam realizar ela, tá? Então, eu vou dar continuidade ao conteúdo que falta da aula anterior. E aí, assim que a gente terminar, vocês vão ter uma avaliação daí para fazer, tá bom? Comunicação e marketing. Isso. Na última aula, então, a gente falou um pouco sobre a evolução do marketing da propaganda, falamos sobre o biotônico Fontoura lá, a diferença dos dois cartazes, né? Uma dos anos lá, 1920, e outro lá nos anos 2000, 2015, 2016. Aí falamos um pouco sobre o marketing na antiguidade, né? Como que eram feitos, ou como que o processo de marketing se desenvolvia naquele período, né? A gente não tinha todo esse aparato que a gente tem hoje, né? A maioria das disciplinas, elas eram... a maioria das disciplinas, a maioria das campanhas, ou o marketing em si era desenvolvido de forma mais rudimentar, mais boca a boca, né? Aí falamos um pouco sobre o início da propaganda moderna, no século XIX. Daí tem alguns exemplos aqui da Coca-Cola. Então a gente tem uma diferença dos cartazes lá da Coca-Cola no final dos anos 1800 para as campanhas que a Coca-Cola traz hoje aqui em dia, né? A Coca-Cola, inclusive, ela é uma empresa que ela conseguiu desenvolver basicamente marketing tradicional de uma forma muito concreta. Ela conseguiu criar uma relação com o cliente, né? E uma relação com as pessoas, principalmente em épocas festivas. Então, ela traz um apego emocional também dentro da família mundial, não chega nem a ser família brasileira. Porque todas as vezes que a gente vai fazer uma festa, a gente vai fazer alguma confraternização, ou até mesmo em algum momento de luto, por exemplo, um velório, alguma coisa, daí vai servir uma comida para alguém, a gente pensa como algo para poder servir junto com a comida a própria Coca-Cola. Então, ele sempre está presente na mesa da pessoa, da família, né? E eles conseguiram se inserir muito bem através das campanhas deles. Aí aqui, o uso de imprensa, né? Slogan, cartazes e marcas visuais. E aí foi da onde eu parei, que era a era da TV, na década de 1950, 60, onde a publicidade audiovisual ela aparece com um grande apelo emocional. Naquele período, as televisões elas eram preto e branco, né? Então não tinha TV a cores. A TV a cores ela foi começar a se desenvolver, principalmente as campanhas a cores, lá na década de 70. E aí, aqui a gente tem uma publicidade criativa dos anos 60 que fala sobre a agência DDB. Essa agência ela revolucionou as propagandas e a propaganda que fez mais sucesso dela aqui essa campanha publicitária foi uma campanha para Volkswagen,
onde ela fala sobre o Fusca, né? Que foi um boom lá na década de 60, mas esse carro tido como popular, cresceu bastante aqui no Brasil. Na década de 60, 70, 80 e 90, o Fusca era como se fosse um dos carros populares aqui do Brasil, como se fosse o Gol hoje, né? Então a gente tem um histórico bem grande com essas campanhas que eles fizeram. Eles conseguiram trazer também para outros países e dar um apego da população local com o produto que eles estavam tentando vender. Aí agora eu vou falar um pouco para vocês sobre marketing de massa e segmentado. Alguém sabe me informar o que seria marketing de massa? Ninguém? Ninguém quer arriscar? Nunca ouvimos falar. Nunca ouviram falar? Tá. Marketing de massa é aquele tipo de propaganda ou campanha ou marketing voltada literalmente para o que está falando, para a grande população, para a massa em geral, né? Para uma quantidade de pessoas muito grande, sem ter um segmento específico. Aí, por que eu coloquei ele marketing de massa versus segmentado? Porque quando você segmenta um público, quer dizer que você está definindo o seu público-alvo. Vocês já aprenderam a fazer segmentação de mercado? Sabem o que é segmentação de mercado? Quando você pega o mercado e divide ele em fatias. Cada fatia é um público específico, certo? Então, assim, o marketing de massa, ele é voltado para o público em geral, né? E o marketing segmentado é quando você fez a definição do seu público-alvo dentro do mercado. Você pode estar criando um nicho de um determinado produto ou serviço dentro daquele mercado também. Então, isso é segmentado, isso é segmentação. Isso é você segmentar, é você pegar alguma coisa e dividir, certo? Conseguiram compreender? Ok. Então, com o tempo, percebeu-se que falar com todos da mesma forma era ineficaz. Então, assim, quando você utiliza o marketing de massa e dispersa muita informação sobre o seu produto, muitas vezes você acaba não conseguindo atingir a eficácia esperada, certo? Então, o que você deveria fazer para poder atingir seu público-alvo? Alguém pode me dizer? Eu acho que eu já falei isso para vocês na aula passada. O que deveria ser feito para atingir um público-alvo antes de você divulgar alguma campanha? Alguém? Certo. Basicamente, você vai fazer uma análise de mercado e compreender qual que é o perfil do seu público-alvo. Aqui eu coloquei nesse slide algumas características que a gente pode estar utilizando para poder identificar o perfil do público-alvo, que é demográfica, né? Geográfica, psicológica, comportamental e tipo de cliente. Então, basicamente, demográfica é a quantidade de pessoas que eu vou estar buscando para poder analisar esse perfil desse público. Geográfica, localização, a região. Como que é? Qual é a localização e a região que a gente vai estar buscando para poder divulgar nosso produto nosso produto ou serviço? Psicológica. A psicologia, ela entra com uma forma de analisar o comportamento do consumidor. Qual que é o comportamento de consumo daquele cliente que a gente vai estar analisando? Daquele cliente que a gente está buscando perfilar. Comportamental. Qual que é o comportamento desse cliente, né? Como que é o modo de vida dele? Ele trabalha, ele estuda, ele é casado, não é casado, com filhos, sem filhos. Tudo isso entra também no comportamental. E aí a gente vai definir como que é o tipo do cliente, né? Conseguiram compreender, mais ou menos? Essa questão da segmentação do mercado? Ok. Aí esse aqui é basicamente a segmentação por perfil de consumo. Provavelmente nos próximos trabalhos eu vou estar exigindo de vocês
principalmente realizar a segmentação de consumo. A segmentação do perfil de consumo. Então, vocês vão perfilar um determinado cliente para o produto ou serviço que vocês vão estar vendendo nos próximos trabalhos. O porquê que a gente vai estar pedindo isso? Porque é de extrema importância você definir qual que é o seu consumidor ideal. A partir dele, você vai conseguir fazer, a partir desse perfil, né? Você vai conseguir fazer uma análise de mercado melhor, porque você já vai estar buscando uma pessoa específica direcionada ao seu produto. O perfilamento sempre dá certo? Sempre bate com o público-alvo? Não. Pode acontecer desse perfilamento também não ser tão específico e não bater com o público-alvo que você está direcionado ao seu serviço. Mas isso pode ter acontecido porque a análise que você fez de mercado para analisar o consumidor, né, ou analisar a viabilidade do produto, deve ter sido um pouco menos ampla. E aí você não conseguiu identificar qual que é o perfil do consumidor. Mas isso também não é problema, porque você acaba criando um outro nicho de mercado, então você pode trabalhar em duas vertentes também, certo? Anos 80 e o consumo cultural. Os pais de vocês provavelmente nasceram entre esse período, né? Anos 80 e 90, pelo menos a maioria. E aí eu trouxe aqui uma foto do Michael Jordan. Quem não conhece o Michael Jordan, né? Todos conhecem aí, sabem quem é. Certo? Então, quando a Nike fez uma campanha com o Michael Jordan e criou os famosos tênis Jordan, né? Que inclusive custam muito dinheiro até os dias de hoje, foi tipo um sucesso mundial. Por quê? Naquele período não existia influenciadores para poder você divulgar um produto. Mas existia, por exemplo, jogadores de basquete. Lá no caso dos Estados Unidos, eles são praticamente influenciadores desde os primórdios do marketing, né? Mas existiam também atores, atrizes. Então, esses faziam papéis de influenciadores que a gente conhece hoje. Não que eles também não façam esse perfil, né? Mas vem cada vez mais diminuindo e as campanhas passando cada vez mais para influenciadores. E aí, a estética, a moda e a música influenciaram o marketing durante esse período. Então, a forma de como você se vestia nos anos 80, nos anos 90, se vocês pegarem, é muito diferente da forma que a gente se veste hoje em dia. Hoje em dia a gente se veste com roupas mais sóbrias, menos chamativas, menos coloridas e tudo mais. Nos anos 80 e nos anos 90, parecia que era libertador você poder utilizar, por exemplo, uma roupa de outra cor. A gente hoje tem aqueles tênis neon, aqueles tênis verdes, vermelho, mas naquela época era tudo muito mais chamativo, muito mais... você olhava assim, chegava e queria aquilo porque aquilo lá dava um destaque. E tudo isso é por influência das agências e das campanhas de marketing. Então, assim, muitas vezes essas agências elas acabavam ditando a moda e a estética de como a pessoa se vestia. Através de como? Através de pessoas famosas. Se a gente pegar, por exemplo, o Michael Jackson, lá dos anos 80 e 90, você vai ver que ele se vestia de uma forma totalmente excêntrica, né? Esotérica. E aí você fazer uma comparação, não com o Michael Jackson no final, antes dele falecer lá de 2009, 2008, você vai ver que teve uma mudança. Isso aí, igual o Morango do Amor. Apesar que acho que ninguém mais lembra agora do Morango do Amor, de tanto ranço que o pessoal pegou do coitado do Morango. Mas agora o pessoal só tá falando daquele senhor que entrou na corrida com o pessoal, tava bêbado com uma latinha na mão e ganhou a corrida. Agora o foco é esse. Não sei se vocês viram. Daqui a pouco ele também já tá fazendo lá a influência. Eu não duvido. Eu fiquei com inveja, viu, professor? Eu me mato para correr. Ele saiu ali bebum. Pra você ver, sem técnica, sem nada. Correu até mancando e conseguiu vencer. Isso pode servir de inspiração para vocês também, gente. Porque, assim, eu via uma reportagem do pessoal entrevistando ele e foi bem legal, assim,
O fato dele ter consciência de que ele estava fazendo era errado, mas que ele tem interesse em mudar de vida e tudo mais, e talvez o esporte seja uma forma, né, de trazer ele. Foi um exemplo. Exatamente, exatamente. Pessoal, e daí eu trouxe como exemplo ali, né, que eu falei, o Nike com o Michael Jordan. Alguém teve algum Nike desse aqui? Eu sei que o original é bem caro, mas, tipo, tem os produtos que a Nike mesmo fabricam, que são similares a esse tênis. Alguém já teve? Um parecido, mais ou menos? Ah, você, Camille? Certo. E aí, nós temos o marketing dos anos 90. Por acaso, vocês sabem o que é branding? Ah, o Lua também já teve um azul. Já ouviram falar a palavra brand? Não? Já, Pedro? Certo. Basicamente, você também, Camille? Ótimo. Basicamente, brand é o termo que a gente utiliza para se referir a uma determinada marca ou a gestão dessa marca, certo? Então, por exemplo, quando uma marca ela está sofrendo alguma, digamos, ela está sofrendo com a queda da marca, a queda da popularidade referente a essa marca e tudo mais. Muitas empresas elas fazem um rebranding. O que seria rebranding? É uma repaginada da marca, né? E aí a gente vê essa questão do rebranding muito na Apple, né? As marcas se tornaram experiências e valores, então muitas vezes a gente associa determinada marca a determinado produto. Por quê? Eu já falei para vocês o que é autoridade de mercado. Essa marca ela é uma autoridade no mercado de determinado produto. Um exemplo claro é a Maisena, né? Quando vocês vão no mercado, a mãe de vocês pedem para vocês comprarem amido de milho, ela fala amido de milho ou fala Maisena? Maisena. E aí você chega lá, tem várias embalagens amarelas uma do lado da outra. E você não sabe qual mais que é a maisena, porque tá tudo uma embalagem muito parecida. Então você pega qualquer uma porque tudo é amido de milho. Porém, a referência que você tem é a maisena, certo? A mesma coisa para Hellmann's. Muitas vezes você vai lá comprar maionese no mercado e você fala que comprou Hellmann's, mas não é a Hellmann's que você comprou. Foi uma outra tipo de maionese porque é a mais barata. Isso acaba causando um problema também para as marcas, porque existem as marcas usurpadoras, que é o que acontece no caso da maisena, né? Muitas empresas se aproveitam e criam embalagens similares com a da maisena, porque como a maioria das pessoas associam um produto à marca, e às vezes a marca ela tem uma embalagem muito marcante, né? No caso da maisena, uma embalagem amarela. Então a gente sempre vai olhar para a embalagem amarela e vai associar a maisena, a marca maisena e ao produto amido de milho. Então a gente vai acabar pegando esse produto, muitas vezes sem olhar a marca, quando a gente vê uma outra marca completamente diferente da que a gente está habituado a comprar. Mas isso é uma estratégia que as empresas também utilizam, né? Aí aqui, um exemplo que eu trouxe é a Apple, né, com seu posicionamento inovador. Então a gente pode ver através dos anos ali como que ficou a marca Apple, né, lá no início, como que era, uma maçã toda torta, estruncha, e você não conseguia identificar uma marca de fato. Lá em 77, uma maçã completamente arcorizada, né, com a bandeira do arco-íris, do LGBTQIAPN+. Mas naquele período era muito em evidência essa questão libertadora de você ser homossexual, né, trazer isso para sua vida e tudo mais. E a marca Apple estava associando o seu produto também ao consumidor. Pode falar. Ou apertou sem querer? Tá ok. Então, assim, eles associavam esse produto àquela pessoa daquele gênero, né?
Então, eles entenderam que aquilo lá era um nicho de mercado para o produto deles. Então, por isso que muitas vezes a maçãzinha ali da Apple era nesse formato ali. Aí depois passou para um formato mais prateado, né? Na verdade, como se fosse uma marca d'água, lá em 1995. Deles, 98, eles fizeram um outro rebrand, trazendo uma maçã preta. E daí, 2001, 2007, eles fizeram daí esse formato de marca mais clara e que destacava um pouco dentro lá no celular. 2015 voltou a maçãzinha preta, mas pela questão de como os celulares começaram a modificar, né? Por exemplo, eles começaram a vir mais colorido. Quem lembra dos 5Cs lá, né? Eu acho que é 5C, 6C, uma coisa assim. Os aparelhos que eles tentaram criar aparelhos mais populares, né? E não deu muito certo. E aí eles utilizavam essa marca aqui de 2015 para colocar nos aparelhos de vocês. Alguém lembra? Aqueles tipo os Apple 6 5C, 5C Plus e não sei o quê, que eram para ser aparelhos mais populares, voltados a uma camada diferente da população. E só que o valor acabou sendo praticamente o mesmo dos outros modelos que eles lançavam todo ano. E aí, nos anos 2000, com a chegada da internet, aí começam a surgir os sites, os e-mails e os banners online. Daí um exemplo ali, os pop-ups e os e-mails marketing. Alguém sabe o que é um pop-up? Alguém sabe? Vamos lá, gente. Não. Não? Repete a pergunta. Alguém sabe o que é um pop-ups? Claro. Pode dizer pra gente aí, Pedro? Enche o saco, né, professor? Enche muito. Pode nos dizer o que é, Pedro? Por exemplo, você tá num site pirata, vai assistir um filme, aí chega um pop-up, ou pode aparecer no canto da tela um vídeo, uma imagem, anunciando alguma coisa. Um aplicativo de namoro ou algo do tipo. Geralmente é isso. Exatamente. Então, assim, toda vez que a gente entra num site, por exemplo, se a gente entrar na Globo.com, aí vai lá dizer, vai aparecer assim, eu aceito todos os cookies que aparecer. E aí vai começar a aparecer algumas propagandinhas de empresas que patrocinam aquela página. Por exemplo, no caso da Globo.com ali do site, vai aparecer a da TIM, vai aparecer Claro, vai aparecer até alguns da Magazine Luiza. E aí são formas que o cliente, que as empresas utilizam para poder divulgar o produto delas também, né? Só que isso ficou tão estigmatizado, esses pop-ups ficou tão estigmatizados porque eles começaram a ser usados de formas tão aceleradas, que acabou perdendo meio que a usabilidade, né? Então, como o Pedro falou, às vezes você vai entrar em algum outro site, começa a ficar até chato, de tanto pop-up que entra para você e você tem que ficar saindo, porque daí você não consegue mexer na página. Então, daí muitas vezes você acaba desistindo de utilizar aquela página por causa dos pop-ups. Então, importante a gente ter muito cuidado com relação a isso, certo? E tem uns que aparecem, tipo, no justo lugar que você vai clicar. Você clicar de propósito nele. Exatamente. Onde que tá lá o clique aqui, aí quando você vai clicar, clica e apareceu um pop-up antes, daí você vai ver, tá abrindo outra página para você. Isso, e sem contar os vírus que pode trazer, né? Porque às vezes pode serem alguns com cavalo de Troia também. Shopee faz esse negócio de colocar o anúncio na sua frente. Exatamente. Nossa, Shopee é complicado. E às vezes ela abre sem você clicar. Exatamente. Tipo, o anúncio da Shopee ele abre e quando você vê do nada você tá no Shopee. Pra fechar, é mais difícil ainda. Exato. O ideal para fechar, se você tá no celular, você clica na bolinha do meio e fecha a guia direto. Porque senão você não vai conseguir entrar e mexer mais. Por algum motivo, eu acho que eu tenho que esperar 5 segundos pra sair da Shopee.
Mas pode fazer sentido nisso. Se você tiver o aplicativo, vai direcionar direto para o aplicativo. Se você não tiver o aplicativo, vai direcionar para a página. Eu acho que ele trava você um pouco no aplicativo depois que você clica no... Pode ser isso mesmo. E aí, quem aqui recebe diariamente e-mails marketing? Alguém sabe como que funciona? Basicamente, a gente sabe que existe um cadastro universal de consumidores, né? E aí, a empresa acaba criando um banco de dados, né? Com os leads. Lembra que acho que eu expliquei para vocês a diferença de lead e cliente, né? Expliquei isso. Então, elas acabam criando um banco de dados com os leads, junto com o auxílio de um CRM, que é basicamente uma ferramenta que a gente utiliza para poder fazer o disparo dos e-mails marketing, que a gente une algumas outras funções dentro desse CRM para poder entrar em contato com o cliente ou com o lead, né? E através disso a gente dispara esses e-mails com a propaganda e a campanha do seu determinado produto. Aí aqui eu coloquei a diferença de Google e SEO, né, que é busca como estratégia. Basicamente, o SEO, você utiliza ele como uma ferramenta para poder buscar, para o cliente buscar o seu perfil na internet. Então, por exemplo, a marca Magazine Luiza. Se eu digitar lá Magazine Luiza, ela vai estar aparecendo em primeiro lugar, porque dentro do buscador lá do Google, ela utilizou uma ferramenta de SEO, pagou por isso, para poder sempre aparecer em primeiro para determinados produtos, certo? Então, se eu colocar lá eletrodomésticos, vai aparecer por primeiro, porque ela está pagando. E aí, quando você coloca algumas palavras-chave, sempre vai buscar ela ali. Aí, um exemplo, empresas otimizando os blogs e sites, né? Então, aqui a gente tem o Google, onde tem uma busca ou um display. O que seria um display? Basicamente, quando você tem o site já pronto através do Google, o Google acaba sendo um intermediário para a busca de outros do seu site, né, ou do seu produto ou serviço. Aí, a partir do momento que a pessoa acessa lá, você consegue verificar, por exemplo, através do SEO também, verificar quantos cliques, quantos acessos você teve na sua página, né? Quantas nas lupinhas de busca lá do Google. E como é que você vai fazer essas métricas ali? Você vai fazer através do Google Analytics ou do Google ADS, né? O ADS não, mas o Analytics sim. Alguém já ouviu falar no Google Analytics? Ninguém? Já? Ok, Pedro. O Google Analytics é uma ferramenta que a gente usa para poder analisar as métricas de desempenho da página, do produto ou do site dentro da internet. Então, eles conseguem fornecer informações extremamente estratégicas para você saber a quantidade de cliques, a quantidade de acesso, o check-in médio, o ticket médio, né, de acesso do seu site ou do seu produto, né, na internet. Então, isso ajuda a facilitar um pouco. É você fazer essas análises, né, para poder você entender como que está o posicionamento do seu produto dentro do mercado. Redes sociais e marketing de influência. E aí aqui a gente tem algo que vocês já estão bem familiarizados, né? Principalmente a questão do marketing de influência, porque pega bem a era de vocês, a idade de vocês está constante nisso, né? Vocês acho que seguem mais influenciadores do que eu, se duvidar. E isso faz parte da rotina de vocês. Até pra gente, assim, se a gente vai mexer no Facebook, no Instagram, começa a aparecer vários tipos de influenciadores nos reels e a gente começa a assistir e muitas vezes não sabe nem quem é, mas está assistindo. Então, basicamente, o Facebook, o Instagram e o TikTok mudam a forma de se comunicar. Como a gente falou, né? Existe o Starting Lines lá. E aí você faz os vídeos curtos, divulga na internet e acaba viralizando. Então, muitas vezes essa viralização é uma porta de entrada para você trabalhar com o marketing de influência, né? Se tornar um influencer e de repente começar a ganhar um pouco mais de dinheiro.
Aí a parceria com influenciadores digitais é o que está em alta agora hoje em dia. Então, hoje, essa semana, eu vi mais campanha ainda com influenciadores dentro da internet. Então, cada vez mais as marcas estão procurando essas pessoas, porque é uma forma também, não só de você chegar a um determinado público mais rápido, mas também de você economizar. Porque o valor que eles pagariam para uma pessoa, por exemplo, uma artista, sei lá, uma Thaís Araújo, o cachê dela deve ser baseado em quase uns 500 mil reais. Para um influenciador, ele vai pagar 30. Então, assim, olha a diferença, a disparidade de valores que muitas vezes ele consegue contratando os influenciadores. Então, ao invés de ele pagar 500 mil para uma única pessoa, ele vai pagar 30 para, sei lá, 5, 6 influenciadores. Então, o produto dele vai chegar em muito mais locais. Ele vai conseguir acessar muitos outros nichos de mercado. E daí o marketing de experiência, que esse é um termo um pouco mais recente dentro do marketing, porque a gente traz um pouco a questão dos consumidores que vivem a marca, não apenas vê-la, né? Um exemplo claro é os eventos que a Red Bull produz, né? Principalmente os patrocínios que ela faz com as corridas, a compra de times de futebol. A gente tem um exemplo aqui no Brasil que é o Red Bull Bragantino. Na Alemanha, a gente tem um outro time que também é da Red Bull. Inclusive, a Red Bull não só essa experiência que eles promovem, não é só em eventos esportivos, não. Eu trabalho numa instituição universitária à noite e todo o início de semestre, todo evento que tem dentro da universidade, eles também fazem uma campanha lá, levando a Red Bull. E dessa última vez eles levaram um DJ e distribuíram o Red Bull para as pessoas beberem, para os estudantes que estavam lá no evento. Então, assim, eles têm uma vertente de eventos que eles podem estar utilizando para divulgar e distribuir o produto deles. E não sei se vocês perceberam, mas o Red Bull está cada vez diminuindo mais aquele slogan que eles tinham antes. Qual que era o slogan? Alguém lembra? Red Bull te dá. Exatamente. O Red Bull te dá asas. Por que eles estão diminuindo a usabilidade daquele slogan? Porque está ultrapassado? Porque todo mundo conhece esse slogan, todo mundo associa ao Red Bull, mas o porquê que eles não estão mais utilizando com tanta frequência? Se você for olhar os cartazes ou de divulgação do Red Bull, você não vai ver mais o Red Bull te dá asas. Por que vocês acham que ele tirou? Alguém pode me dizer? Não? Basicamente, o que aconteceu? A Red Bull sofreu um processo de um determinado consumidor, porque ele quis... Lá nos Estados Unidos, gente, a gente tem que entender que tudo se pode processar desde que você tenha uma justificativa. E aí ele resolveu processar a Red Bull justamente porque o slogan diz que dá asas e ele nunca criou as asas para voar. Esse foi o argumento dele. E aí, a marca recebeu um processo milionário em cima desse slogan, porque por propaganda enganosa. Claro, a gente sabe, toda pessoa que olha aquele slogan lá, sabe que ela está falando metaforicamente. Mas existem as pessoas que usam de má fé, né? E acabaram processando a empresa lá. E lá, como eu falei, lá nos Estados Unidos, tudo você pode processar, e desde que você tenha um bom advogado e bons argumentos, você acaba ganhando. E foi o que aconteceu com o cara. Eles fecharam um acordo, e aí a Red Bull começou a diminuir, a utilizar esse slogan, né? O Red Bull te dá asas. Começou a dar prioridade a outros tipos de slogans que eles acabaram criando depois. Caralho, melhor slogan. Hã? Melhor slogan. Pois é um slogan muito bom, porque a gente associa isso há muitos anos, né? Mas, fazer o quê? Aí nós temos dentro a questão da Big Data e personalização. Vocês sabem o que é Big Data?
Vai lá, Luiz, eu sei que você sabe. Lua, quer dizer, eu vi a tua carinha ali dizendo, eu sei. Não? Tá. Basicamente, Big Data, gente, é como se fosse um banco de dados que as empresas utilizam para poder acessar informações, seja ela de pessoas, produtos, serviços e tudo mais. Então, a Big Data, ela está presente. Alguém já ouviu falar em servidor? Um local onde você armazena várias informações. A Big Data está atrelado a isso, a esse tipo de servidor. Então, a Big Data ela fornece as informações, certo? E aí, através dessas informações, a gente consegue fazer uma personalização do seu produto, do seu serviço para os determinados clientes, certo? Um exemplo, anúncios personalizados com base em dados de comportamento. A Netflix e a Amazon, eles utilizam bastante esse processo, essa ferramenta, né? A Big Data. E aí, através dessa ferramenta, eles conseguem fazer analisar o comportamento das pessoas que acessam a página deles, o site ou os aplicativos. E através desse comportamento, eles conseguem verificar, por exemplo, a quantidade de tempo que ela fica lá naquela página, quais são os filmes que ela assiste. E aí, a partir disso, eles conseguem indicar sempre filmes relacionados à vertente que você gosta dentro da sua página. Alguém aí assina, sei lá, Netflix, Prime Video, HBO, Globoplay? Vocês têm isso? E aí, no seu perfil, Lua, se você for pegar, por exemplo, se você tiver Netflix, daí tá dentro de casa, 3 pessoas têm um perfil. Cada um tem um lá dentro da Netflix, dentro da sua casa. Se você for abrir o perfil dessas 3 pessoas, a sugestão de vídeos, filmes e séries vai ser completamente diferente uma da outra. Então, é isso que a Big Data ajuda a empresa, né? A tentar personalizar para cada cliente a experiência com base no banco de dados que eles têm. Deu para entender, mais ou menos? Ok. Aí, como exemplo, eu coloquei ali, né? A recomendação da da Netflix e da Amazon, que eles colocam ali várias séries, filmes e tudo mais, recomendando para vocês poderem utilizar. Alguém sabe o que é Omnichannel? Não? Tá. Omnichannel basicamente é a integração de vários canais. Então, por exemplo, eu tenho celular, eu tenho a televisão, eu tenho a rádio, eu tenho o jornal e eu tenho, sei lá, o meio tradicional, né? A campanha tradicional, aqueles que tem o outdoor, que tem as placas e tudo mais. O Omnichannel é basicamente a forma de como eu vou divulgar esse meu produto de uma forma mais integrada em multiplataformas. Então, todas as plataformas vão divulgar a mesma campanha, independente do formato que ela é. Então, por exemplo, se eu abrir no celular uma determinada campanha, ela vai ser daquele jeito. Se eu abrir na TV, ela vai ser igualzinha. Se eu abrir na rádio, eles vão falar da mesma forma que seria na TV? Exatamente, Pedro, a Magalu. A Magalu tem um formato de omnichannel bem grande, assim, sabe? Eles conseguiram integralizar todas as campanhas deles de um único formato em todos os canais. Seja ele online, offline, impresso, certo? Daí aqui, lojas que vendem pelo app e oferecem retirada presencial. Então, além da integração dos canais físicos e digitais, tem a forma de como você vai fazer a venda do produto. Por exemplo, na própria Magazine Luiza, eu vou pegar um exemplo ali do Pedro. Eu comprei lá no site da Magazine Luiza um celular. E só que eu preciso desse celular para hoje. Então, ela me dá a opção de vários locais para fazer a retirada daquele celular. E eu vou lá e faço a retirada dele depois de realizar o pagamento.
Então, eu consigo integrar tanto a campanha, tanto a forma de comprar, a forma de pagamento, tudo num único local. Ok? Propaganda social e propósito. Alguém lembra dessa campanha da Dove? Sobre autoestima? Onde elas pegaram várias mulheres de vários perfis diferentes e para poder dizer que o produto dela é um produto que alcança qualquer perfil de pessoa, qualquer perfil de mulher. Eles conseguem dizer que desde a mulher negra até a mulher mais branca, desde a mulher mais magra até a mulher mais gorda, desde a mulher que não é padrão, né? Um padrão que é idealizado pela nossa sociedade, ela consegue dizer que o produto dela atinge qualquer tipo de padrão. E eu achei uma sacada muito genial, né? Através desse propósito da campanha da Dove, porque ficou bem marcado que eles conseguiram chegar no público-alvo, porque houve um crescimento enorme na venda dos produtos Dove, né? Tem uma outra marca que também fez algo parecido, que foi a Boticário. Não sei se vocês chegaram a ver a campanha, que é onde elas pegaram, a Boticário pegou, foi a Boticário ou foi a Avon? Agora eu não lembro, mas foi uma das duas. Pegou e maquiou várias mulheres que iriam assinar o divórcio naquele dia, num determinado dia. E aí, quando eles chegaram, elas chegavam toda maquiada, perfumada para assinar o divórcio. A reação, né, da pessoa que as mulheres estavam se divorciando era muito engraçada de ver. Era muito, algumas chegavam a ser até emocionante, porque a pessoa olhava ela com outros olhos. Muitas vezes a pessoa está cansada, né, daquela relação, é algo que a pessoa perde a credibilidade de querer se arrumar, de querer ficar bonita. E essa foi o mote da campanha ali de uma das duas empresas que eu falei. Daí, então, a Dove, ela é uma das marcas que assume posições em causas sociais. A Natura tem muito isso, né? Ela utiliza a sustentabilidade como uma posição dela forte. A Boticário também faz isso. A Avon teve uma época que fez isso também, essa questão da posição social, de se posicionar. Inclusive, lembra que a Jojo Todinho, uma época, era a garota propaganda da Avon e eles acabaram... Ela acabou perdendo a campanha, né? Justamente pelo fato que ela se envolveu em algumas tretas lá dentro da internet e tudo mais, mudou a posição política dela e aí acabou não pegando bem para o público-alvo que a Avon buscava naquele momento. Então tem muito disso também com essa questão de posicionamento, se posicionar socialmente, posicionar sustentavelmente, certo? A gente costuma falar que no meio no meio LG... Nossa, me fugiu. No meio LGBTQIAPM+, as empresas só fazem campanha no mês de julho, que é o mês do orgulho LGBT. Passou esse mês, acabou. Acabou as campanhas, acabou tudo e não tem... Então, assim, existem empresas que que focam bem durante o ano, né? Focam bem nessa questão essa questão das campanhas e tudo mais. Porém... Assim, agora não. Obrigado. E aí, nós temos uma outra tendência futura dentro da campanha, né? Tá acabando já o slide, gente. Daí a gente já vai fazer a provinha. Uma outra tendência futura que é a respeito da IA. Quem aqui já foi atendido por alguma IA dentro
dentro da sua vida pessoal, assim. Por exemplo, entrou em contato com uma operadora de celular, você foi ter atendido por uma pessoa ou por uma IA? E aí? Você, Camille? Quem mais? Todo mundo deve ter passado por isso alguma vez. Várias vezes, né, Luan? Exatamente. O que acontece com essa questão de você da utilização da IA como uma ferramenta de atendimento dentro do marketing, né? Dentro pelas empresas. Eu acho que a gente tem que ter a utilização da ferramenta IA tem que ser usada até um determinado limite. Quando você ultrapassa esse limite e substitui a IA pelo atendimento não humanizado, você acaba perdendo, né, as suas credenciais, né? Acaba perdendo a humanização da sua empresa. E uma que você deixa também de contratar outras pessoas. E aí aqui, mas existe também umas ferramentas muito boas que a gente pode utilizar com a IA. Um exemplo claro disso é a realidade aumentada, o metaverso, a personalização. Alguém já viu essa questão da realidade aumentada? Alguém já acabou utilizando essa ferramenta de IA através de alguma empresa? Ou já viu alguma campanha? Um exemplo claro dessa realidade aumentada ou metaverso é o Pokémon Go. Alguém já viu? Muitas vezes faz a sociedade só passar raiva. Exatamente, Camille. Você anda e passa muita. Nossa, nem me fale. Eu com Pokémon Go eu sou extremamente uma pessoa sedentária, eu não gosto de andar. E daí quando você tem que andar para poder capturar os Pokémonzinhos assim é complicado. Porém, esse é um formato de realidade aumentada, né, ou de metaverso, onde você tem uma experiência dentro de um aplicativo que você vai utilizando. Mas não é só isso, existem outros aplicativos, principalmente com a realidade, com a questão do metaverso, em que você literalmente cria uma vida dentro desse metaverso, né? E já existe essa ferramenta, as empresas já estão de olho em divulgação dentro desse metaverso, principalmente faz as pessoas ficar sem vida social e sair de casa. É verdade. É verdade. Mas mesmo saindo de casa, ela continua sem vida social. Essa questão do metaverso, né? As empresas já estão de olho e também já estão divulgando material. Por exemplo, uma empresa de eletroeletrônico, ela divulga um fogão dentro do metaverso, mas não é para a vida real. Esse fogão é para compra dentro do metaverso, para sua casa lá dentro do metaverso. Então, assim, até onde que está indo essa questão da IA, né? Essa questão da realidade aumentada, de tudo mais. E aí, personalização é basicamente aquela figura da Magalu lá, que a gente conhece. Ela se tornou uma hiperpersonalização, né? Um perfil de um consumidor da loja deles, que virou a garota propaganda da própria marca. Conseguiram compreender essas questões da tendência futuras aí? Essa questão de utilizar as campanhas interativas com IA ou hologramas. Quem conhece a Whitney Houston? A cantora? Nunca ouviu? Não acredito, gente. Vocês nunca ouviram falar na Whitney Houston? Meu Deus! Tá, a Whitney Houston é uma cantora muito, muito, muito famosa, que morreu uns anos atrás. Mas ela é, tipo, muito, muito, muito famosa mesmo, gente. Eu não tô mentindo. Ela é, tipo, uma diva mundial, assim. E ela tá voltando, os shows delas, com um formato de holograma. Inclusive, ela já cantou até com a Mariah Carey, como holograma. Então, a gente vê até onde que tá indo essa criação do holograma. Inclusive, o show do Michael Jackson também teve com formato de holograma. Então, eles estão testando para poder ter um novo nicho de mercado, principalmente nessa categoria dos shows. Quem assistiu aquele filme Jogos Vorazes? Alguém? O último filme lá dos Jogos Vorazes. Tem um ator que estava no filme que ele acabou falecendo.
E no último filme, daí ele tinha que estar lá. E aí acabou que ele acabou morrendo e ele foi substituído também por um holograma, né? Por uma forma de IA dentro do próprio filme. Então, assim, a gente está vendo até onde essa inteligência artificial está chegando, né? Na nossa realidade e na nossa vida. Basicamente vai substituir a sociedade. Quase isso. Se a gente não tomar cuidado, né? É bem isso. Pessoal, eu cheguei a passar essa atividade para vocês aqui? Não? Tá. Então é o seguinte. Como que vai funcionar? Essa atividade já está com o link aberto para vocês publicarem lá na página. Eu vou dar para vocês até acho que uma semana para vocês fazerem. É bem básico isso aqui, tá, gente? Vocês vão definir um serviço oferecido. Essa atividade ela é uma atividade prática para vocês praticarem mesmo de como que funciona essa questão de você criar as estratégias e tudo mais. Por que que eu não escolhi produto? Porque serviço é muito mais difícil de você definir e se enquadrar nessa questão de utilizar o IA, mas dá para fazer isso. Eu quero que vocês pensem, né? Então vocês vão definir o serviço oferecido, escolher os canais mais adequados para divulgação, se vai ser na internet, vai ser no marketing tradicional, como que vai ser esse canal, né? Se vocês vão ter um aplicativo, se vocês fizerem um site, se vai ter uma página, se a página, como que vai ser essa página, né? E aí as estratégias para divulgação. Como é que é feita essas estratégias e aonde que vocês vão estar divulgando ela, que é da questão 2. É bem facinho, gente. Em uma horinha vocês conseguem fazer esse trabalhinho aí. E aí depois que vocês responderem essa pergunta, só tirar uma foto lá e publicar lá na onde eu abri para vocês colocarem a atividade. Conseguiram entender? Beleza. Não é nada difícil, mas qualquer dúvida pode me chamar lá no Class que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Que horas que é o intervalo de vocês? 9 horas? Ah, não é vocês que eu corto o intervalo, né? Quando termina a aula que acaba o intervalo. Não, professor. Agora vai direto, né? É 9h30, né, pessoal? Sai. Acaba 9h30 daí, né? Entre 9h30 e 9h40. Tá, então vamos começar a provinha, gente. Entrem lá no Classroom, por gentileza. E aí vocês vão em avaliação 11/8. Oita. Eu coloquei a data errada, gente. É a data de hoje, tá? Podem desconsiderar só a data ali. Mas é a avaliação de hoje. Aí vocês vão nessa avaliação, podem clicar nela e aí vocês vão abrir o Google Forms Sign-in. Não, avaliação de comunicação, vocês vão abrir. Conseguiram? Apareceu para vocês certinho? Qual dos dois que é mesmo? Avaliação de comunicação de marketing, tá escrito. Tá, mas aí tem que aparecer os dois arquivos. Qual dos dois que aparecerá? O de avaliação de comunicação de marketing, tá escrito? Não tá? Tá mutada, Camille. Eu achei que era o do Google Forms que eu tinha falado aí. Não. Certo. Achou? Conseguiram abrir? Beleza. São em torno de... Deixa eu lembrar, acho que para vocês foi só 10 questões. Depois dessas 10 questões, a gente vai estar revisando daí a prova novamente, tá bom? Vocês têm aí 20 minutinhos para fazer. Pensem com calma. Eu sei que é bem rapidinho, né? Tá bom? Já volto aqui. Pessoal, eu estava olhando aqui a avaliação de vocês. Quantas perguntas estão aparecendo para vocês? 10? Ok. Ótimo, é isso mesmo. É que para mim está aparecendo apenas uma pergunta.
Uma só, Liriane? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, gente, tem 5 entregues e 24 pendentes ainda. Todo mundo entregou? Finalizou a atividade lá, tudo certinho? Pessoal, quem que não entregou? O professor, tem 5 alunos que faltaram, tá? 5 alunos que faltaram, ok. Selma, aí é a mesma coisa, se você puder comunicar esses alunos que a prova vai ficar disponível lá no Class, e aí se eles puderem fazer até segunda-feira sem falta, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se tá abrindo certinho. Realmente, pra mim tá aparecendo, eu tô achando estranho. Tá. Pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma olhada certinho na avaliação de vocês, dos que entregaram. 25 responderam já a questão. E aí eu vou lançar a nota de acordo com o desempenho de vocês aqui, tá? Selma, só me tira uma dúvida, por gentileza. Falta quantas parciais para lançar para eles? Quantas notas falta? Só falta mais essa avaliação e recuperação? Não sou eu que lanço, só a Alessandra. É com a Alessandra? Tá. Você chama ela. Eu tenho ela no WhatsApp, eu pergunto para ela daí, tá bom? Obrigado. Rodízio, aí né? Uma fica na sala, a outra que coordena, daí eu não tenho acesso, Ah, sem problema, então. Obrigado. tá bom? Tá, pergunta 1 ali, gente. Alguém lembra, pode me dizer qual que é? Já terminaram de fazer, aliás? Todo mundo terminou? Eles me falaram aqui que todos terminaram. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Com relação à pergunta 1, alguém sabe me informar qual que é a resposta? Eu coloquei a letra B. Letra B. Eu não sei. Mais alguém colocou a letra B? João. Quem mais? Maria. Uhum. A outra Maria Eduarda. A Liriane, Luan. Ótimo. A Carla. Muito bem. E a pergunta 2, alguém sabe? Pode me dizer qual que é? A resposta é B mesmo, tá, gente? A pergunta 2, colocaram C? Peraí, professor, que eu não lembro. Pode me falar também qual o enunciado da pergunta 2? Eu não estou conseguindo abrir aqui agora. A pergunta 2 é o que é comunicação de marketing. Isso. E aí?
E a letra C, conjunto de ferramentas e ações para promover marcas, produtos ou serviços. Exatamente, isso mesmo. Ah, pessoal, lá onde que tá a atividade 11/8, vocês têm que dar lá como entregue, tá? Porque se vocês não colocarem como entregue, eu não consigo colocar depois a nota de vocês ali para ir para as notas na sala, no Classroom. Pode me falar qual que é a 3 agora, Camille, por gentileza? Qual é o objetivo da comunicação integrada do marketing? Pessoal, o que que é comunicação integrada de marketing? Sim. Alguém lembra o que que é? Unificar mensagens e canais da empresa para transmitir comunicação concorrente. Exatamente. Então, basicamente, o SIM é uma integração de todos os meios de informação que você vai divulgar o seu produto ou marca. Beleza? A 4, por gentileza, Camille. O que caracteriza o marketing? E aí? A abordagem centrada no ser humano e nos valores. Exatamente. Então, basicamente, o marketing, ele é focado, atualmente, né? Ele está focado não apenas na venda do produto e na geração de lucro, mas também na questão, num marketing mais humanizado, né? A gente tentar entender qual que é como que o comportamento humano e o comportamento do cliente, do consumidor, para poder gerar produtos mais personificados, né? Personalizados para eles e personalizar o produto com a personalidade do cliente. Exatamente, isso aí. Muito obrigado, Camille. Questão 5. Qual dos exemplos representa uma campanha emocional de marketing tradicional? Vamos lá. Coca-Cola no Natal. Muito bem, que foi o exemplo que eu usei ali, né, com vocês. Inclusive, vocês chegaram a ver o videozinho da Coca-Cola? Acho que eu não mostrei, né? Não, mas ultimamente, quando é época de Natal, o que mais vende são os refrigerantes da Coca-Cola, por conta que é personalizado, logo, tudo bonitinho. Isso aí. A Coca-Cola, ela é expert nessa questão do marketing tradicional, né? Ela consegue, são mais de 100 anos fazendo isso. Então, assim, ela meio que dita como que vai funcionar as campanhas de natais no fim do ano. Da cidade de vocês já passou a carreta, o caminhão da Coca-Cola de Natal? Às vezes, teve ano que passou, mas hoje, esse ano ainda não. Tá. Então, assim, no fim do ano, lá em dezembro, a Coca-Cola leva o caminhão da Coca-Cola, né, que é o caminhão do Natal, para as cidades. E o mais legal é que eles não levam somente para os grandes centros urbanos, né, para as grandes cidades. Eles levam também para as cidades do interior, para cidades pequenas. Cidades pequenas. Isso, e que conhecem já o produto deles. Então a Coca-Cola ela conseguiu se inserir na família de não só das pessoas que têm acesso à informação, mas na família de pessoas que são mais interiorizadas, que muitas vezes não tem televisão, não tem celular. O público-alvo deles são as famílias. Exatamente. Porque Coca-Cola não tem erro. Não, e assim, o mais legal é que a Coca-Cola ela traz um apego emocional, né? Porque você toma Coca-Cola, às vezes você toma Coca-Cola no dia a dia, mas na época festiva, a Coca-Cola ela remete um apego emocional, porque você sabe que você vai encontrar a sua família, vai encontrar os amigos, e é algo festivo, né? A Coca, ela cria uma expectativa que todos vão se reunir, uma integração de familiares, de harmonia, essas coisas. Perfeito. Aí, ó, o pai do Pedro vende Coca-Cola, né? Então, tipo, ele conhece bem o que a gente tá falando. Camille, pode falar a questão 6 rapidinho antes da gente... A publicidade criativa dos anos 60 representa por... E aí? A campanha do Fusca feita pela agência DDB. Isso aí. Então, assim, a agência DDB, eles foram pioneiros nessas campanhas automotivas, né? E a campanha do Fusca da Volkswagen foi uma das que mais deu certo. Eu não sei se eu comentei com vocês a campanha A campanha não. Comentei com vocês a cena do filme Como Vender a Lua. Da cena da Scarlett Johansson. Como é que funciona? Na época, naquele filme, tem uma cena que a Scarlett Johansson está vendendo a campanha dela para os empresários, para contratarem ela, né? Pegarem a conta dela.
E aí ela tá fazendo uma campanha de marketing de um carro esportivo. Aí como que ela fez para poder tentar ganhar a conta? Ela chegou grávida, com uma barriga falsa por baixo da roupa. E aí ela começou a falar sobre o carro, falou sobre os atributos do carro, falou sobre um monte de coisa. Só que o mais legal, a sacada dela, foi que naquele período, era nos anos, mais ou menos nos anos 60 também, naquele período estava sendo discutido o uso de cinto de segurança nos carros. E aquele modelo esportivo tinha cinto de segurança, mas só tinha o cinto de segurança porque no outro ano ia ser obrigatório. Mas eles adiantaram e colocaram. É obrigatório, mas muitas pessoas, muitos adultos não usam, cara. Exato. É que na verdade, Camille, o uso de cinto de segurança, principalmente aqui no Brasil, foi ser obrigatório depois dos anos 90. Anterior a isso, não... mas a gente sabe que ajuda, né? Mas enfim, então daí durante essa campanha lá que ela estava apresentando, o mote que ela utilizou, ela falou assim, o diferencial do nosso carro é que se seu marido comprar ele vai chegar vivo para você em casa. Porque ele vai estar utilizando o cinto de segurança. E os outros carros não. Então, assim, ela conseguiu ter essa sacada, entendeu? Foi mais ou menos igual a DDB com a questão do Fusca, entenderam? Então, assim, quando eles lançaram essa campanha. E aí, qual que é a questão 7? Força com... Desculpe, pode... Com as parcerias com influenciadores nas redes sociais. Isso aí. Hoje em dia, os influenciadores, eles estão extremamente ativos nas redes sociais e conseguem divulgar vários produtos, né? Bateu o sinal? Perfeito. Pessoal, até a próxima aula. Vou tentar corrigir o mais rápido possível essas atividades. Muito obrigado e bom final de semana para vocês. Falou, professor. Fala, professor. Até.